10 horas em ponto agora. Vamos a mais um giro de notícias do Brasil e do mundo. E olha, em Olinda, no norte da Bahia, um acidente entre 3 veículos deixou 5 mortos e 21 feridos. A colisão aconteceu ontem à noite, por volta das 21 horas, e envolveu cerca de 90 pessoas no quilômetro 24 da BR-110, no povoado de Dona Maria. Um ônibus colidiu com um caminhão-tanque que estava parado no canto da pista desde segunda-feira, quando ficou incendiado. Em seguida, outro ônibus ainda bateu na traseira do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi totalmente interditada nos 2 sentidos e as equipes seguem no local para a retirada dos veículos. Antes da chegada dos bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo SAMU. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Alagoinhas e Ribeira do Pombal. E agora, destaque internacional: a Defesa Civil de Gaza anunciou que várias pessoas morreram em um bombardeio de Israel contra um campo de deslocados. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou a morte de 20 pessoas em um bombardeio israelense contra barracas de deslocados na região de Al-Mawazi, no sul do território palestino, que, segundo Israel, tinha como alvo dirigentes do Hamas. Al-Mawazi fica a oeste de Khan Yunis. O ataque provocou um grande incêndio. O exército israelense indicou que tinha realizado um ataque preciso contra responsáveis do Hamas que estavam envolvidos em atividades terroristas na zona humanitária de Khan Yunis. Após o ataque, ocorreram explosões sucessivas que indicariam, segundo os militares, a presença de armamento no local. Na área costeira que Israel designou como zona humanitária, se amontoam os palestinos da faixa de Gaza, que foram obrigados a deixar setores alvos de bombardeios. Praticamente todos os moradores da faixa foram deslocados desde o início da guerra, desencadeada após o ataque brutal do movimento islamista palestino Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023. O exército de Israel, que acusa os combatentes do Hamas de usarem as infraestruturas civis da zona humanitária, já teve Al-Mawazi como alvo em ocasiões anteriores. Também nesta quarta-feira, Israel anunciou a recuperação do corpo de um refém israelense sequestrado em outubro de 2023, durante o ataque do Hamas no sul do país e assassinado em cativeiro em Gaza. Na incursão de 7 de outubro, os comandos islamistas mataram 1.208 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da agência France Presse, baseado em dados oficiais israelenses, que incluem os reféns mortos em cativeiro. Dos 251 sequestrados, 97 continuam em cativeiro em Gaza, mas o exército israelense estima que 34 estão mortos. E o Sistema Elétrico Nacional de Cuba colapsou mais uma vez devido a uma falha em sua principal termoelétrica e segue sem dar respiro aos cubanos, que enfrentam um terceiro apagão nacional em menos de 2 meses. Novo apagão geral em Cuba. O Sistema Nacional de Energia da ilha colapsou nesta quarta-feira devido a uma falha em sua principal usina termoelétrica, marcando a terceira queda de energia em todo o país em menos de 2 meses. O presidente Miguel Dias-Canel garantiu que o Ministério de Energia e Minas e a Empresa Nacional de Eletricidade estavam trabalhando incansavelmente para a reconexão. De acordo com as autoridades, no decorrer da manhã foram restabelecidos circuitos independentes de geração de eletricidade em todas as províncias do país, especialmente os que atendem hospitais. Mas ao meio-dia, a grande maioria dos 10 milhões de cubanos ainda estava sem energia. A falha segue outra interrupção generalizada em 6 de novembro, quando o furacão Rafael causou uma interrupção do sistema que durou vários dias. Apenas algumas semanas antes, em 18 de outubro, outra falha na mesma usina termoelétrica, localizada na província de Matanzas, vizinha de Havana, havia desencadeado um apagão nacional de 4 dias. Desde os 2 apagões anteriores, a população passa muitas horas sem eletricidade e, em algumas províncias, quase o dia todo, devido ao déficit crônico de geração de eletricidade. O governo cubano tem dito repetidamente que a situação econômica e energética crítica que afeta o país se deve ao embargo econômico imposto por Washington há mais de 6 décadas. Esse bloqueio foi reforçado durante o governo Donald Trump, sem que seu sucessor Joe Biden tenha flexibilizado em geral as sanções.
E agora, destaque nacional: o governo federal anunciou o investimento de mais de 500 bilhões de reais em agroindústria sustentável e digital até 2029. Na prática, o crédito aos produtores vai auxiliar na compra de maquinários e na inovação e digitalização da indústria. O governo federal assinou um decreto criando o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia. O objetivo é promover ações de pesquisa e inovação voltadas para a agricultura familiar. A proposta tem ênfase na transição agroecológica, na preservação dos biomas e na sustentabilidade dos agroecossistemas. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o impulso é para uma indústria mais inovadora, depois uma indústria mais verde, uma indústria mais sustentável. A expectativa é que a agroindústria tenha mais participação no produto interno bruto do setor agropecuário, passando para 3% até 2026. A média do crescimento dos últimos 4 anos foi de 1,75% da atividade econômica. O Banco do Brasil passa a compor o Plano Mais Produção com financiamento de 100 bilhões de reais. E com isso, os recursos para a política industrial alcançam 507 bilhões em linhas de crédito. E agora a gente fala sobre oportunidade de trabalho. O novo concurso dos Correios teve mais de 1.600.000 inscritos, sendo 93% para vagas de carteiro de nível médio e o restante para cargos de nível superior. São mais de 3.500 vagas imediatas para cidades de todo o país. Os locais de aplicação da prova serão divulgados no dia 9 de dezembro e o exame está previsto para acontecer no dia 15. Esta edição fica por aqui. Às 11 horas eu volto com outras notícias. Até mais.